Congresso Nacional aprovou a ampliação do número de representantes brasileiros no Parlasul de 18 para 37 parlamentares. Por enquanto, eles continuam sendo escolhidos pelos partidos com assento no Congresso Nacional. Eleições diretas só em 2012 ou 2014. Os partidos indicam agora seus representantes. Os 10 senadores e 27 deputados são indicados de acordo com a proporção dos partidos no Congresso Nacional. No Senado, o bloco de apoio ao governo, liderado pelo PT, tem direito a 4 vagas. O segundo bloco, que tem o PMDB como maior partido, fica com 3. O bloco de oposição tem 2 cadeiras. E ao PTB cabe uma indicação. A senadora Ana Amélia já foi indicada pelo PP. Enquanto o superávit comercial brasileiro no primeiro trimestre com a Argentina foi de $1 bilhão, o meu estado teve um déficit de $500 bilhão. Então, isso mostra que nosso estado, como estado exportador, com essas barreiras todas, está perdendo terreno, está perdendo mercado. Então, eu vou trabalhar intensamente no Parlamento do Mercosul para vencer essas dificuldades e posicionar o meu estado numa condição melhor do que ela está hoje. Na Câmara dos Deputados, o PT tem direito a 5 vagas, o PMDB a 4 e o PSDB a 3. PP, Democratas, PR e PSB indicam 2 deputados cada um. Os demais partidos têm uma cadeira cada. Com os novos representantes, o Parlamento do Mercosul inicia a sua segunda fase de existência. Nós temos que terminar nesse próximo período a construção da sede do Parlamento, com plenário e tudo. Temos que, no primeiro ano de mandato, nós temos que fazer o concurso público para os funcionários públicos, e nós temos ao longo desse mandato que resolver um ponto fundamental: como vai se dar o processo de negociação dos acordos e tratados do Mercosul, ouvindo o Parlamento do Mercosul. Os indicados terão mandato até o fim de 2012, quando poderá haver eleição direta para parlamentar do Mercosul. Mas, para isso, o Congresso Nacional precisa definir as regras até setembro deste ano. Se a eleição não acontecer, os partidos deverão fazer nova indicação para o período de 2013-2014. Mercosul sim, Unasul mais tarde. Essa é a visão do ex-presidente e atual senador Fernando Collor, que assinou o Tratado de Assunção há 20 anos, criando o Bloco Econômico. Ao Diplomacia Entrevista, Collor, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, defendeu que se adie a entrada da Venezuela no mercado comum do Cone Sul. Confira a entrevista. Senador Fernando Collor, na condição de presidente da República, foi um dos 4 signatários do Tratado de Assunção que criou o Mercosul. Senador, bem-vindo aqui ao programa Diplomacia, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Olhando para trás, senador, o senhor diria que o senhor foi um sonhador ou o senhor já estava preconizando uma transformação na América do Sul? O sonho da União Sul-Americana é um sonho que data de alguns séculos. Coube nesta fase em que exercia a presidência da República, juntamente com Carlos Menem na Argentina, Lacalle no Uruguai e Andrés Rodrigues no Paraguai, nos reunirmos e entendermos que este era o momento ideal, aquele em 1991, para que nós pudéssemos criar o Mercosul. A ideia do Mercosul ela esteve baseada fundamentalmente na criação de um ambiente de paz no Cone Sul do nosso continente. Há de se lembrar que seria impossível fazer qualquer processo de integração enquanto existisse aquela corrida armamentista em busca do conhecimento da fissão nuclear com o objetivo de criar um artefato atômico entre o Brasil e a Argentina. Na Serra do Cachimbo também funcionou para integrar o... Mas fundamentalmente, porque num ambiente de beligerância, num ambiente de competição, numa área tão sensível como a área militar, seria impossível se criar um ambiente em que o comércio e a união de pessoas pudesse ser realizado. O presidente Lacalle nos revelou que, num primeiro momento, Brasil e Argentina iriam firmar o tratado somente os dois, e que ele teve que forçar a porta para que coubesse também Paraguai
e o Uruguai. Como foi esse processo? Nós queríamos que o Paraguai e o Uruguai estivessem sim participando. Era fundamental que tanto o Paraguai quanto o Uruguai participassem dessa integração, porque a integração é do Cone Sul da América do Sul, e do Cone Sul fazem parte exatamente esses 4 países. O senhor falou em Cone Sul. Um parceiro histórico, econômico histórico do Brasil no Cone Sul é o Chile. Naquele momento, o Chile não foi convidado por conta da presença de Pinochet? O Chile estava mais avançado do que nós. Nós iniciamos as reformas em 1990 e o Chile já as havia iniciado com mais antecedência, de modo que a vinda do Chile naquele momento não interessava nem a ele e nem também seria benéfico para nós. Não tenha dúvida que o Chile hoje é um sócio observador do Mercosul, se integrará definitivamente ao bloco. O senhor falou da Argentina e exatamente hoje, 20 anos depois, do principal parceiro do Brasil no Mercosul e um dos principais parceiros econômicos no comércio internacional, vive um momento de conflito. Eu acho que existem ainda umas quesilhas, uns pontos de inflamação nas relações comerciais. E é bom que nós entendamos que o Mercosul não é somente um processo de integração econômica, é muito mais amplo do que isso. Também o fim das nossas fronteiras, ou seja, o ir e vir de cidadãos de todos esses países, a mistura das suas culturas, não é? A miscigenação das pessoas, dos nativos de um país e do outro, a questão cultural também, de um conhecer a cultura melhor do outro, já que o país, as raízes culturais do Brasil, enfim, os nossos heróis são todos eles diferentes do restante dos países que conformam o nosso entorno. Tudo isso faz com que a integração ela vá se amoldando de forma a que haja essa integração global. A questão comercial, econômica, sem dúvida, é importante. E nós precisamos vencer algumas dificuldades que emperram hoje o pleno desenvolvimento do Mercosul, como a questão da união aduaneira, a questão da tarifa externa comum, que geram dificuldades como essas que estamos vivenciando com a Argentina e que, de alguma forma, atrapalham o pleno desenvolvimento da integração comercial e econômica do Cone Sul. Como que o senhor olha o futuro agora desse Mercosul? Alguns analistas criticam que o Mercosul ficou só no econômico e olhou pouco o social. Outros têm uma crítica justamente ao contrário, que o Mercosul não teria que se preocupar com o social e se limitar na questão aduaneira e de comércio exterior. Na sua visão, quais são os próximos passos? A questão da política e social, ela está entranhada. Não podemos nos esquecer de que a construção do Tratado do Mercosul, que criou o Mercosul, ela foi uma criação eminentemente política. E agora vai se consolidar ainda mais no plano político com a criação do Parlasul e com as eleições que serão realizadas em 2014 por todos os países que fazem parte do Mercosul, os 4 países, de integrantes daqueles que farão parte do Parlasul. Há uma grande dificuldade também desses acordos que nós assinamos, os países assinam, há uma dificuldade muito grande do resultado desses acordos serem incorporados à legislação de cada um dos países. E isso dificulta também o andamento do processo de integração como nós desejamos. E o cidadão no dia a dia não sente? E não sente. E com a criação do Parlasul, não. Isso fará com que a sociedade de todos esses países estejam diretamente envolvidos e que as suas demandas cheguem a uma casa que servirá de caixa de ressonância a esses seus apelos, que é o Parlamento Parlasul. O Parlasul ele vem atuando enquanto um órgão consultivo e enquanto um espaço para o debate. O senhor acredita num parlamento com competência de fazer leis supranacionais? Isso vai depender do andamento. Nós temos, por exemplo, a Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, ela hoje
tem a sede da sua governança em Bruxelas, mas tem o Parlamento Europeu. Mas o Parlamento Europeu também, apesar do processo de integração, já vi lá desde Maastricht até hoje, ele não está com todas essas linhas muito bem definidas. Isso é um processo de maturação, é um processo, sobretudo, de coordenação das diversas políticas macroeconômicas dos países e, dependendo do andar dessa carruagem, nós poderemos chegar, sim, a esse ponto, até a criação de uma moeda comum para os países integrados no nosso subcontinente. E precisa, é sobretudo um processo de integração, é sobretudo um processo de construção política muito cuidadosa e que é exigida muita paciência e com muita temperança, porque há que se entender alguns caprichos colocados aqui e acolá por um chefe de Estado como algo normal, não é, da própria construção desse encontro das nossas economias e das nossas vontades, e que servem também esses caprichos para fortalecer a unidade interna dos países que enunciam assim a sua insatisfação. O senhor, quando fala em temperança, o senhor pensa em Venezuela? Não exatamente na Venezuela, evidentemente porque a Venezuela ainda não faz parte do Mercosul. Não é? Esperamos que em algum momento a Venezuela venha sim fazer parte do Mercosul. Sou favorável a que a Venezuela ingresse, talvez não no momento presente. Não é? No momento presente, eu acho que a presença da Venezuela poderia, em algum momento, atrapalhar esse processo de construção tão penoso em que nós estamos trabalhando desde 1991. E tendo em vista que um membro efetivo do Mercosul, ele tem um poder de veto. O Mercosul ele não pode tomar nenhuma decisão que não tenha o apoio unânime dos seus integrantes. Nós havíamos acabado de assinar um acordo de cooperação com Israel, por exemplo, no momento em que se discutia se a Venezuela poderia ingressar no Mercosul ou não, deveria ingressar ou não. Quando se discutia isso, se dizia, bom, se a Venezuela ingressar e se posicionar contra esse acordo assinado com Israel, nós perderemos uma grande oportunidade em termos de transferência de tecnologia, de avanço no nosso conhecimento em certas áreas, fruto de acordos assinados com Israel. Então, é nesse sentido. Nós precisamos que todos aqueles que estejam participando desse processo de integração tenham também capacidade de renúncia. Falando na questão dos vizinhos, né, o Brasil convive simultaneamente com dois projetos de integração, o Mercosul e a Unasul. Curiosamente, foi o Brasil quem propôs a Unasul, mas até hoje é um dos únicos 3 países que ainda não ratificou a criação da Unasul. É um projeto importante, sem dúvida, um projeto muito importante. Mas nós não podemos colocar o carro diante dos bois, não é? Nós não podemos dar um passo maior do que as nossas pernas. A Unasul é um projeto importante, está ali colocado, está ali aguardando o momento de poder ser tratado da forma conveniente. Mas antes disso, nós precisamos consolidar de forma definitiva o Mercosul. E aí sim avançaríamos para o Unasul. Então, na sua opinião, o Brasil deve mesmo investir no Mercosul e deixar o Unasul para um segundo momento? Não, sem dúvida que sim, mas não dessa forma peremptória. Quer dizer, o Brasil deve, primeiramente, consolidar o Mercosul. E o Brasil, e eu digo, os outros países que conformam o nosso bloco. E partirmos, então, para a construção do Unasul, que é um projeto muito mais ambicioso, porque é um projeto que sai da América do Sul para a América Latina. Então, é necessário que nós tenhamos fôlego para isso. Né? Nós estamos agora numa raia de corrida de 50 metros, né? E a Unasul significa
uma raia... Uma maratona de 42 quilômetros. Não, eu diria, combinando com natação, seria de 1.500 metros com revezamento 4x4. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua presença no Diplomacia. Muito obrigado. E você acompanha no próximo bloco as notícias culturais. A gente volta em 1 minuto.